campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Fonte Viva, hoje capítulo de número 144, que tem como título Ajudemos a Vida Mental. No subtítulo, uma frase que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 25, em que diz: E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Nós vamos então visitar o Evangelho de Mateus no capítulo 4 e vamos ler alguns versículos até chegarmos ao versículo 25. Então diz assim a partir do versículo 18: E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Linda passagem do Evangelho de Mateus, meus irmãos. Linda, linda. Então agora vamos ao comentário de Emmanuel sobre esse versículo. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertar dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento
esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Que texto lindo, né, meus irmãos? E Emmanuel aqui nos convida a refletir qual a nossa tarefa e como nós podemos fazer para encontrarmos o Cristo e para fazer com que os nossos irmãos despertem para esse encontro. Como nós, que já comungamos da doutrina espírita, como nós espíritas, que bebemos dessa fonte de amor, que fazemos parte desse despertar a qual Jesus nos convida todos os dias, através das nossas atividades, através dos nossos trabalhos, e por que não dizer, através dos desafios que se colocam em todos os momentos da nossa caminhada terrena. O que nós podemos fazer de melhor que ainda não estamos fazendo? Esse despertar é um chamado. Esse despertar todos os dias, a qual nós pretendemos encontrar ao Cristo, nós devemos nos perguntar: o que eu posso fazer? O que eu posso melhorar na minha caminhada para modificar o meu pensamento, para sublimar os meus sentimentos e, através desse exemplo, fazer o convite para aqueles irmãos que ainda não despertaram para as verdades, para o amor e para o perdão do Cristo. Então, quando nós lemos um texto como esse, em que Emmanuel nos convida a perceber na alfabetização, na leitura edificante, na palestra educativa, no exemplo contagiante, na prática da bondade simples, são tarefas que todos nós podemos fazer. Porque quando eu conduzo o meu espírito, quando eu tenho uma conduta espírita, eu vou ser observado por aqueles que convivem comigo, dentro do meu lar, dentro das minhas atividades, por onde eu estiver. Quando eu procuro o Cristo no outro, quando eu procuro o Cristo no próximo, eu certamente encontrarei, meus irmãos. Quando eu respeito o meu irmão, quando eu procuro compreender as suas dificuldades, procuro ouvi-lo, quando eu procuro compreender os seus lamentos, porque dessa maneira eu começo a compreender a mim mesmo. Eu começo a compreender que eu também tenho tantas dificuldades, que eu também tenho tantos medos, que todos nós somos irmãos uns dos outros, que todos nós precisamos aprender uns com os outros, que nós precisamos nos nossos desafios, nos nossos bons combates, nos amarmos. Esse é um encontro com Cristo. E essa é a nossa tarefa. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site